Silvia perguntou qual é o tema hoje. Constelação familiar, reflexões sistêmicas, construindo pontes ou muros. Daí eu vou contar um pouquinho da história do que me inspirou a fazer esse tema hoje. Eu estava mexendo nos meus vídeos antigos e eu vi um vídeo que eu coloquei na época da pandemia, há 5 anos. Na primeira fase da pandemia, eu gravei um vídeo que se chama Medo, como vencer esse vírus. Né? Só que o vírus que eu me referia não era nem o vírus Covid-19, e sim o vírus das opiniões contrárias. Não sei se vocês lembram, né, como é que estava, mas foi um período que, eu acho que para mim foi o período que ficou mais evidente essas polarizações, pessoas com pontos de vista muito diferentes. Então tinha aquelas que achavam que tinha que ter a quarentena, tinha outras que achavam que a vida tinha que continuar normalmente, e a gente só via pessoas morrendo, né? Bom, enfim, independente disso, e assim, no meio de tudo isso, questões políticas, religiosas, tem um monte de coisas que acabam vindo. Até, quero deixar claro assim, que minha proposta aqui é olhar com o olhar das constelações familiares, né, dos conceitos das constelações familiares, e não um conceito político, religioso ou qualquer que seja, tá? Os principais temas da apresentação hoje são conceitos fundamentais da constelação familiar, que vocês já compreendem bastante, os paralelos entre dinâmicas familiares e sociais, a atualidade, reflexo sistema no mundo contemporâneo. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? É que, assim como os grupos familiares, o sistema familiar é um sistema menor, o mundo é um sistema macro. Tá? E da mesma forma que coisas que acontecem num sistema familiar podem se repetir, a gente vê repetições a nível mundial. Tá? Então, o que é que acontece? Mais uma vez, por que as coisas se repetem? Né? O vídeo anterior que eu mostrei para vocês. Os conceitos fundamentais da constelação familiar, que vocês já conhecem, que é a ordem, pertencimento e equilíbrio, que é válida tanto para nós enquanto família, quanto para o mundo, ou para qualquer tipo de sistema. É uma empresa, precisa cumprir essas leis, né? Precisa obedecer essas leis. Uma família, uma entidade, qualquer entidade, um país, o mundo. Tá? O que é a constelação familiar e a sua origem? Vocês já conhecem, mas só vou dar uma resumida aqui bem rapidamente. A constelação familiar é uma terapia que revela as dinâmicas ocultas em sistemas familiares para resolver conflitos. Acabei de falar que não se resume a sistemas familiares, tá? A origem terapêutica. A abordagem tem raiz em tradições terapêuticas alemãs e indígenas. Por que alemãs e indígenas? Na verdade, o Bert Hellinger era alemão e ele acabou desenvolvendo isso a partir de... Foram 16 anos que ele morou na África, né, junto com tribos indígenas, e ele foi vendo a cultura, a forma que eles lidavam com a família, e foi compreendendo e introduzindo coisas que ele percebia que funcionavam super bem ali, naquele grupo, né? Sem constelação familiar, mas eles já tinham um respeito, já tinham uma honra e equilíbrio aconteciam ali. Equilíbrio, ordem. O princípio da ordem, a ordem assegura que cada membro da família ocupe seu lugar correto, mantendo o sistema equilibrado. O pertencimento, então, garante que todos os membros se sintam incluídos e aceitos no sistema familiar. E o equilíbrio promove a troca justa entre dar e receber. Uma coisa puxa a outra. Né? Eu preciso fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, que estejam ali acomodadas e cada um no seu lugar, para que haja a sensação de pertencimento e que promova o equilíbrio. Não vou me alongar nesse tema.
Causas da exclusão. A exclusão ocorre por morte, abandono, rejeição no sistema familiar ou no social, né? Vocês conseguem pensar em algum tipo de rejeição no nível macro? Nível macro, rejeição, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos é aquela potência e tal, e assim, eles veem brasileiro, a maioria dos brasileiros brazuca, sabe assim? Eu mesmo, quando eu fui lá, quando o Dudu estava trabalhando, que eu fui lá, eu me sentia envergonhada, porque eles, sabe? E eu achava que era eu que me sentia assim. Aí conversando com uma amiga minha, que a filha dela mora em Nova York há 7 anos, e quando ela veio pra cá, a gente conversando, ela falou assim, mas é assim mesmo, Cida. Nós lá, eu moro lá há 7 anos, eu não vou na casa de americano porque eles não gostam. Porque eles não têm amizade com a gente. A gente tem amizade com brasileiros de lá. É assim, faz festinha, isso, aí chamou pro casamento dela e tal. Mas ela falou assim que eles têm amizade com a gente em termos de trabalho. Saiu dali... Profissionalmente, sim. Não quer nem... Assim, é lógico que deve ter alguma exceção, alguma família. Ah, sim, tem. Eu tenho uma amiga que é casada com um americano, ali é tudo certo. Mas a gente não está falando de exceções, a gente está falando do que acontece... Então, no geral, assim, eles se sentem... Tá. E tem mais, né, gente? A gente sabe das segregações por conta de cor, a gente sabe das segregações por conta de gênero, né? Então isso é muito pesado, porque está causando um sentimento de abandono, né? Então isso é muito forte e vai se repetindo, gente, coisas que aconteciam lá no passado. Por que hoje a gente precisa trabalhar tanto para que as pessoas olhem? Ainda hoje existe o racismo, ainda hoje existem preconceitos por conta de gênero, ainda hoje existe uma série de separações ou crises por conta disso, de você não aceitar alguma coisa que o outro é. Como se eu me coloco no lado do certo, o outro então é errado. Isso é o que a gente chama de polarização, né? Então eu falei da rejeição dentro do sistema familiar ou social. A exclusão, ela gera desequilíbrios e padrões repetitivos, né? É aí que as coisas começam a se repetir. Eu estava pensando também nos indígenas. Pensa, gente, lá atrás, lá no começo, Brasil, né, que era povoado por indígenas, Estados Unidos também, que era povoado por indígenas. Eu não sei o quanto vocês assistem. Tem uma série que se chama... a 1923 e a 1883, acho que é isso. E ela mostra muito daquele período que estava sendo desbravado nos Estados Unidos. Ah, é da menina lá, é uma menina cavaleira lá? Também, tem uma da Cavaleira, esse é o 83, 1883, mas tem a outra, que acho que é 1900... Que ela se apaixona por um índio. Sim, então dá pra gente perceber, gente, é terrível, é triste, né, como as pessoas brigavam ali muito por conta de espaço, por conta de não respeitar. Então nem sempre os índios eram agressivos porque eram agressivos, eles estavam defendendo o espaço deles, né? E aqui também, no Brasil até hoje, a gente vê o quê? Tribos aí passando fome, passando maus tratos, ou perdendo o espaço deles, a natureza se perdendo por conta das extrações, né, de minerais. É muita coisa, gente. A própria natureza dando o troco, né? Assim, essas tempestades, esses alagamentos. Gente, nossa, por que está acontecendo isso? Mas vai tendo os desmatamentos e vai prejudicando a natureza, né? Então, daí você falou uma coisa importante, Cida, que o que a gente fala? Que essas leis, elas valem para tudo e todos. Tudo é um sistema, né? O sistema ecológico, ele cobra muito mais, né? Então, é muito... Que está envolvido todos, né? Está envolvido todos. Então, o que acontece? É um rio que é desviado. Eu fico assim, pensando... Lá em Balneário, por exemplo, estenderam as praias. Nossa. Mas diz que isso também já está causando outros prejuízos em outras regiões. Como é que eu posso mudar alguma coisa sem pensar que aquilo vai causar algo
o restante do planeta. Ah, eu quero mais praia aqui, então eu Está pensando somente nisso, né? Gente do O céu. retorno financeiro, né? o retorno financeiro. Eu amplio aquela praia, é gostoso, acho lindo o balneário, eu gosto de lá, tudo mais, mas eu me questiono em relação à natureza, à ecologia, a vida mesmo, né? O que a gente sabe também, que a vida marinha também vem sendo prejudicada, né? E muito do que a gente precisa depende de fótons, por exemplo, que Sim. estão lá no mar. Bom, enfim. Então, a exclusão gera desequilíbrios e padrões repetitivos que afetam a dinâmica do sistema. Outra coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Cidades sendo invadidas por animais silvestres. Por Sim. quê? Desequilíbrio, né? Não são eles que estão invadindo. A gente Invadindo fala, a parte deles vão para onde, né? eu usei até o termo errado, porque não são os animais que invadiram nada, né? Então, isso que eu acho que é importante a gente pensar. Pensar macro, pensar na constelação, nos conceitos da constelação de uma forma muito mais macro. Então, acho que o melhor caminho sempre, no meu entendimento ou na minha percepção, é o meio do caminho. É o considerar um lado e outro. Cada um tem a sua razão de ser, mas ninguém é totalmente certo ou errado. Repetição de padrões familiares e sociais. Famílias muitas vezes repetem comportamentos herdados, influenciando dinâmicas interpessoais e emocionais ao longo das gerações. Isso para a gente que já está inserido nas constelações familiares, isso já está meio que claro, né? A gente já entende isso com mais facilidade. Mas quando a gente pensa no macro, nem sempre a gente consegue transferir esse conceito para um conceito maior, né? Então, assim como as famílias repetem padrões de comportamento, sociedades também podem perpetuar ciclos de violência e exclusão, refletindo questões não resolvidas presentes em seu sistema social. Ciclos sociais de violência. O que a gente está falando de ciclos sociais de violência? Gente, uma hora... falar um pouco das guerras, né? Normalmente é por terras, é por espaço, né? Eu tomo o espaço de um, o outro vem e toma de volta, ou eu acho que eu tenho direito àquele pedaço, eu vou ali ou acho, ou tem mesmo, né? Dependendo da história, a gente não sabe como é que foi tomado, eu pelo menos posso desconhecer, mas a gente entende que coisas que lá no passado não foram sanadas, não foram corrigidas, elas vão continuar a se repetir, né? O que a gente via, né, na época da Segunda Guerra, na época do Hitler, né, um líder querendo dominar o mundo, querendo selecionar, né, como é só... A raça ariana era mais... Era tipo A, né? Tá. Agora, se a gente for pensar, o mundo ele é feito de uma forma tão correta, tão correta. Hoje em dia a gente globalizou, a gente vai para todos os lados. Mas se você for pensar um país mais frio, né, europeu, né, de temperaturas mais baixas, as pessoas são da pele mais clara, as pessoas são dos olhos mais claros. É verdade. Né? Por que elas são assim? Porque geneticamente elas foram sendo adaptadas ao ambiente. As pessoas, né, a nossa genética, ela se adapta ao ambiente. Então, por que na África as pessoas têm a cor negra? Né? Porque é um país muito quente, eles precisavam de muito mais proteção, né, de pele. Então, a gente vai falar que um está certo, o outro está errado? Um é melhor que o outro? Não, a natureza, ela é muito sábia. Se a gente conseguisse entender essa natureza de uma forma mais certa, mais educada, eu acho, né? Então, as coisas não seriam tão ruins. Ciclos sociais de violência. Sociedades podem perpetuar ciclos de violência e exclusão que refletem problemas não resolvidos em seus sistemas sociais. A gente não fala que estamos vivendo ainda, não falamos de uma forma tão clara que estamos vivendo uma terceira guerra mundial, mas o que é isso que nós estamos vivendo? É diferenciado, é diferente.
né? É uma briga de poder. Quem tem poder tenta dominar, quem tem mais tenta dominar. Então, mas é isso, né? Brigas de poder, brigas, quem pode mais impacta mais em cima do outro. Enfim, o que a gente pode fazer? O que cada um pode fazer aí, tá? Fragmentação e polarização. Como surgem e se perpetuam. Com fragmentação, elas emergem da falta de integração e diálogo, tanto em famílias quanto em sociedades, perpetuando divisões e dificultando a construção da paz e da compreensão. Deu para entender isso que eu falei, gente? Eu disse fragmentação eu disse, Separação. Separação, né? Tudo solto e polarização, cada um por um lado. Então a gente não tá trabalhando juntos, a gente não está considerando o todo, né? Então, elas emergem da falta de integração. A gente está falando integração e diálogo. Tá. Ficou mais claro agora? Ficou. E a polarização ela se mantém por meio de divisões contínuas que impedem a construção da compreensão e da paz. Daí quando eu falei lá atrás, que eu falei, né, do vídeo que eu coloquei, que eu postei há 5 anos, eu falei que algumas pessoas tinham um olhar, outras pessoas tinham outro olhar, uns querem vacina, outros não querem vacina, sou a favor. E quantas coisas a gente viu acontecendo e acontecem até hoje, num tempo que nós temos tanta capacidade de informação, tanta capacidade de disseminar informação, a gente dissemina desinformação, né? São Fake conceitos fakes, né? Fake news, exatamente. E assim, fica difícil, né, para a gente saber quem é que está falando o quê, quem é que tá criando. É difícil a gente separar o joio do trigo. Aí vem o tema que a gente já estava falando, guerras e conflitos globais como sintomas sistêmicos. Conflitos globais como sintomas, conflitos mundiais refletem desequilíbrios profundos dentro do sistema social e político global. Bom, gente, não preciso nem explicar isso para vocês, porque a gente vê isso o tempo todo nos noticiários, né? O quanto esses conflitos estão acontecendo, e agora a gente já sabe em tempo real, né? O que está acontecendo. Imagens até, Imagem, em tempo real a gente está visualizando isso tudo. Muitos conflitos eles podem ser entendidos como sintomas. E sintoma tem que ser olhado. Por que existe conflito? A gente tem que ir mais a fundo. Por que a gente vê os conflitos dentro de uma família? Para entender por que é que eu me sinto lesada por alguma coisa. O que é que me faz sentir falta de alguma coisa. Tá? E a mesma coisa acontece no nível social, tá? Onde exclusões e injustiças históricas geram tensões e violência em larga escala. Desafios para o consenso. Difícil, né, gente, fazer as pessoas entrarem em consenso, né? As divisões sociais, elas são reforçadas pelas redes sociais. É isso que eu acabei de falar, né? As fake news, a disseminação. Se a gente conseguisse filtrar aí o que é bom, o que não é, o que é verdadeiro, o que é verdade, o que é fake, né? Aí sim. Então essas divisões elas acontecem muito reforçadas por esse tipo de disseminação de notícias que não são reais. Elas impedem a construção de consensos essenciais para a convivência democrática. A gente está falando de democracia aqui. A desigualdade estrutural. A desigualdade estrutural e a invisibilidade de diversos grupos sociais são formas de exclusão sistêmica que geram sofrimento e dificuldade e dificultam o desenvolvimento social equitativo. A desigualdade estrutural cria barreiras sistêmicas que limitam oportunidades para grupos sociais marginalizados. A gente está falando de grupos sociais marginalizados, a gente tem que pensar, né, nesses grupos que a gente chamava de minorias antigamente, mas eu nem sei se são minorias. Você lembra das minorias aqui, minorias ali, mas eu não chamaria de minorias, né? A invisibilidade social contribui para o sofrimento ao negar reconhecimento e voz a diversos grupos sociais.
O que é a invisibilidade social, gente? Nada mais é do que a exclusão. Você fingir que não está vendo. Invisibilidade social é assim, eu excluo isso, eu excluo aquilo. Né? Isso é uma exclusão. Voltando a falar de Vale Tudo, né? Voltando a falar de Vale Tudo como no último grupo, você vai entender um pouco mais porque eu falo dos personagens e do tipo de emaranhamento que eles têm, das exclusões, né? Eu acho que as novelas, elas trazem muito isso. Então tem lá um mordomo que ele está sempre ali servindo, a vida dele, na verdade, ela se resume à vida dos patrões. Né? Ele não tem a vida própria dele. E daí ele chega num momento que ele percebe que a patroa dele, por exemplo, não sabe qual é a cidade que ele morava, não sabe quem é, se tem parentes ou não tem parentes. Mas ele já chegou nesse nível já, de perceber, se perceber Sim, isso? ele está percebendo. Ele está percebendo. Né? É interessante que teve uns encontros dele com o Freitas. Vocês sabem quem é o Freitas. Sim. O Freitas é outro, né? Totalmente isolado ali do Marco Aurélio. Então eles começaram a se falar e eles começaram a enxergar como eles eram menosprezados, desrespeitados. O mordomo menos, porque a patroa dele nem é tão ruim assim, mas também tem essa invisibilidade. Ele não é visto como um ser humano. Ele não é um ser humano como eu sou. Talvez ele seja notado o dia que ele faltar e não tiver alguém para servir o café. Não dá importância, né? Isso. As coisas da pessoa, né? Vai se lembrar com a história, né? Como se, assim, a minha vida tem mais importância do que a vida do outro. Tá? Caminhos de cura, inclusão, pertencimento e reconciliação. A importância de ocupar o lugar certo no sistema familiar e social. Ocupando o seu lugar legítimo nos sistemas familiares e sociais, os indivíduos promovem o equilíbrio e a harmonia, favorecendo relações saudáveis e a superação de conflitos. Gente, a gente sabe quanto é importante a gente ocupar o nosso lugar, a gente ser reconhecido naquele lugar que nós estamos, né? Tanto socialmente como familiar, né? Então é um lugar muito importante. Vem da inclusão, vem do respeito, né? A promoção de harmonia. A harmonia nas relações favorece ambientes saudáveis e vínculos duradouros entre as pessoas. É lógico que conflitos promovem quebras, né? Promovem rupturas. Todo conflito provoca isso, rupturas, quebras, separações, exclusões, a gente está falando disso. E isso no nível familiar e isso no nível mundial. Superação de conflitos. É o reconhecimento do lugar correto que ajuda a resolver conflitos e fortalece relações sociais. Talvez o tema hoje seja mais pesado, até porque eu expandi, né, a constelação para um nível mais macro, mas por quê? Porque a gente acha que não pode fazer nada diferente, que a gente sozinho não consegue mudar o mundo, mas estava falando, né, sobre a semente. Uma semente de mostarda, apesar de parecer pequena, ela em algum momento ela pode se transformar em uma árvore. Né? Então, se a gente pensar que nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, podemos fazer alguma coisa, pequena que seja, mas se cada um se colocar nesse lugar, se cada um de nós parar e pensar, né, o que eu preciso fazer para não causar mais conflitos. Tá? Eu estou num ambiente, eu não quero causar conflito. Eu sei que tem aqui corintiano, palmeirense, são paulino, tarará, tarará, tarará. Por que eu vou trazer ou instigar algum tema aqui, ou falar que o meu é melhor que o seu? Estou dando esse exemplo, por quê? Porque a gente pode conviver. Né? Vocês estavam falando, né, do Senhor, né, que a gente estava mencionando mais cedo, e ele é palmeirense, ele tem um super amigo que acho que é corintiano. Então, tudo Se bem. dão super bem. Mas o que é isso? Isso é maturidade. E respeito, né? Respeito, gente. A gente está falando de esporte. Por que é que alguém tem que matar por conta disso? A gente vê vidas ceifadas por conta disso. Essa pessoa ali, eu não lembro o nome dele,
eu não lembro o time que ele torcia também, mas digamos que ele era corintiano. E ele levou o filho numa festinha do amigo, mas ele não sabia que ia ser de time. E ali estava o bolo do Palmeiras. Ou era o contrário, mas agora, assim, okay. que era... Eram times divergentes. Ele já estava na cabeça do pai que o menino não ia comer o bolo. O menino não comeu o bolo. Portanto, saiu antes do parabéns. Aí eu falei, Du, não estou acreditando, você está me falando isso. Que trauma que ele deixou nessa criança. Se ele viu aquele bolo, e independente se era do Palmeiras ou não, ele falou, você imagine lá no futuro. Adulto, hoje a criança já está... O Dudu, meu caçula, está com 21, menino, deve ser mais velho que o Dudu. Eu achei incrível, tanto que, assim, aí eu que estava julgando também, né? Mas eu olhava a pessoa assim, falei, eu não quero essa pessoa na minha casa. Ainda bem que o Dudu nunca chamou, porque eu falei, como que pode um pensamento desse? É muito... Essa pessoa está plantando nessa criança, porque essa pessoa plantou nessa criança, né? Plantou discórdia. Né? Planta discórdia. Então, é isso que a gente fala. O que a gente pode fazer enquanto ser humano, enquanto pessoa, para ser justa e não promover conflitos? Né? Imagina eu sou psicóloga. Eu atendo todo tipo de pessoa. Né? De gêneros, de classe social diferente, de times diferentes, de política diferente. Né? E que vão falar, e quer queira, quer não, eles vão trazer, isso vem. Né? Mas se eu não tiver o meu lugar neutro nessa história, eu não vou conseguir contribuir com essa pessoa. Tá? Eu não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado, ou eu gosto disso, ou eu gosto daquilo. E a gente sabe que tem alguns terapeutas, ou até alguns pacientes que dependendo da religião do terapeuta, não faz também, que é outra bomba. Enfim, embora o terapeuta ele seja muito neutro. E não vai mudar a mentalidade de ninguém por conta disso, né? A gente respeita exatamente a pessoa como ela é. Mas eu estou dando esse exemplo porque, assim, se eu, dentro do meu consultório, eu tenho essa postura, eu tenho que ter essa postura fora, no ambiente, na vida. Né? E as pessoas podem ter essas posturas, a gente não precisa discriminar, separar, segregar. Né? Se eu for pensar, né, antigamente, quantos eram colocados em instituições e deixados lá? Sim, em casa. Sim. Eu lembro da minha tia, o irmão do marido dela, né, do meu tio, ele tinha síndrome de Down e ele ficava numa instituição desde sempre. Desde sempre. A exclusão total. Porque eu não aceito, com a desculpa de não criar. E falando nisso também, né, voltando a falar de Vale Tudo, né, o que a própria Odete fez com o Leonardo. E ela impossibilitou até que ele fizesse um tratamento adequado, né, porque ela não queria ser mãe de uma pessoa naquela condição. Inválida, né? Na cabeça dela, né? Porque de repente nem precisaria ser, né? Mas ela não queria apresentar um filho desse para a sociedade, ela não queria ser vista responsável pelo que aconteceu, então ela jogou para a filha. Então, construindo pontes, aprendizados para a paz e integração. E por isso que eu falei lá, a gente está construindo pontes ou muros, né? E a gente viu literalmente construção de muros, né? O muro de Berlim, literalmente construindo muros, separando. E foi muito bonito quando quebraram aquele muro também. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer separar ainda mais ou a gente quer criar espaço para unir, né? E para unir a gente precisa ter pontes, né? Construir pontes entre diferentes grupos e promover o diálogo aberto são caminhos fundamentais para a paz global, inspirados nos ensinamentos das constelações familiares e reflexões sistêmicas. Então, gente, mais uma vez, reforçando o quanto o nosso lugar aqui é de trazer conciliação e não segregação. É colocar no lugar do outro, né, quando a gente faz esse tipo de trabalho. Pelo menos eu fico assim, por que aquela pessoa tomou aquela atitude, né? Às vezes dá raiva com alguma coisa da família, alguma atitude que toma, algum familiar. Mas aí depois, quando se coloca no lugar dele, assim, o que ele
viu, como que foi a criação dele e tal. Eu acho que fica mais fácil você trabalhar até com você mesmo, né? É entender, é empatia, né? É ter Sim. empatia com o outro. Exato. Bom, conclusão. Compreensão de conflitos. A constelação familiar ajuda a entender as raízes profundas dos conflitos interpessoais e sociais. Por isso que a gente vê guerras que nunca tem fim, né? Sim. Tipo, Ucrânia, Rússia. Por que não tem fim? Se a gente for voltar no tempo ali, né? É uma separação, depois eu quero juntar, eu quero o meu pedaço. Não tem fim, porque ainda não se chegou a um consenso, a um olhar mais generoso. E a gente precisa pensar no planeta. Então, nesse momento de pensar no planeta, a gente vê pessoas que não querem mais se envolver com compromisso de mudança, né, em relação a cuidados. Como se aquilo... Eu canso de ouvir pessoas, tem gente falando, se colocam como cientistas, que não tem nada a ver as coisas que o ser humano faz em relação ao que a natureza está demonstrando, as mudanças climáticas e tudo mais. Será? Então. Acho que não. Enfim. Importância da inclusão. Destaca o valor da inclusão e de pertencimento como pilares fundamentais para a paz. Gente, incluir, né? Não separar, não dividir. Construção da paz global. Aplicar esses princípios pode ajudar a criar um mundo mais justo e integrado. Então, assim, estava num encontro e nesse encontro de amigas, e uma dessas amigas, ela falou assim, gente, nunca ouvi falar tanto de terapia, de constelação familiar como agora. E eu gostaria que isso, né, viralizasse mesmo, para que as pessoas... Mas ainda assim, né? Quantas pessoas criticam? Criticam isso, nem sabem como é, né? Quantas pessoas criticam, quantas pessoas falam horrores, né, da constelação, como uma enganação, como... Enfim, né, a gente precisa em tudo. Então, em todo lugar a gente vai encontrar isso. E, não sei se vocês sabem, que hoje é dia de São Francisco de Assis, sabe? Sim. Ok, então eu trouxe um trechinho que eu achei que tinha tanto a ver com esse tema. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas. No céu as formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar e pelas nuvens e pelo sereno e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Escrito há 800 anos. Não preciso falar mais nada. Bom, e a gente fica por aqui no vídeo.